Olá! Olha, a gente sabe que a digitalização acelerou os negócios de um jeito impressionante, né? Só que, ao mesmo tempo, as fraudes também ficaram muito mais sofisticadas. É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, com base numa análise bem interessante da Controller e Oráculos sobre como uma governança forte se tornou basicamente o escudo que protege o valor de uma empresa. E para começar, vamos direto para um número que já mostra por que esse papo é tão urgente. Então, para a gente começar, se liga nesse dado: 63%. Pois é, segundo uma pesquisa da Grant Thornton, essa é a porcentagem de empresas no Brasil que sofreu pelo menos um caso de fraude só no último ano. Isso quer dizer que o risco não é mais uma coisa distante, é a realidade da maioria. E o prejuízo, olha, não é pouca coisa não. Para quase metade dessas empresas, o rombo passou de R$ 500 mil. A fraude hoje já deixou de ser um custo pequeno para se tornar um evento que bate direto e pesado no balanço financeiro. Mas calma que o buraco é mais embaixo. Aquele valor perdido na fraude é só a ponta do iceberg. Um estudo da LexisNexis Risk Solutions revelou algo impressionante. Para cada R$ 1 que a empresa perde diretamente na fraude, o custo total, na verdade, é de R$ 3,59. Por quê? Porque aí na conta entram os gastos com investigação, multas, a produtividade que despenca e, claro, o estrago na reputação, que às vezes nem tem preço. E isso tudo leva a gente a uma pergunta importante. As fraudes raramente são obras de gênios do crime. Na maioria das vezes, elas são um sintoma de que existem brechas na estrutura da governança. Vamos entender um pouco melhor como essas fraquezas internas acabam virando a porta de entrada perfeita para os problemas. Geralmente, a gente vê três falhas que se repetem bastante. A primeira, uma segregação de funções que não funciona direito. Sabe quando a mesma pessoa executa a prova e confere na transação? É um convite ao desastre. A segunda é o que a gente pode chamar de monitoramento de fachada. Ter um monte de controle bonito no papel, mas que nunca é testado na vida real. E a terceira, talvez a mais perigosa, é a cultura permissiva. Aquela que começa lá em cima, na liderança, tolerando pequenos jeitinhos e que acaba abrindo a porteira para problemas gigantescos. E isso nos leva a um ponto que é fundamental. Controles que não são testados na prática não existem. Ter um procedimento escrito não quer dizer nada se ele não for desafiado e verificado o tempo todo. Senão, é só uma falsa sensação de segurança que no final pode custar muito caro. Certo, mas governança não serve só para defesa, para apagar incêndio. Ela é, na verdade, uma ferramenta estratégica para conseguir navegar pelos maiores desafios que as empresas enfrentam hoje, principalmente em duas áreas bem críticas: a reforma tributária e os relatórios de sustentabilidade, o famoso ESG. E aqui a gente vê essa dualidade da governança funcionando na prática. Pensa na reforma tributária. O risco é perder milhões em créditos porque os dados estão imprecisos. Mas a oportunidade é proteger as margens do negócio alinhando as decisões fiscais com a estratégia. No ESG é a mesma coisa. O risco é o greenwashing e o dano à reputação. Mas a oportunidade é construir uma confiança enorme com investidores, mostrando dados de sustentabilidade que são transparentes e auditáveis. É sempre risco e oportunidade lado a lado. E já que falamos em greenwashing, é bom deixar claro o que isso significa do ponto de vista da governança. Não é só um erro de marketing, não. É uma falha de estrutura. Acontece quando as coisas que a empresa diz sobre sustentabilidade não passam pelo mesmo rigor de controle que os dados financeiros. O framework COSO, que é uma grande referência na área, inclusive, já deixa isso bem claro. Ok, o cenário está posto. Mas na prática, o que fazer? A newsletter da Controller e Oráculos sugere um plano de ação bem claro, um roteiro para os líderes financeiros começarem a agir. Vamos ver quais são esses passos. O primeiro passo é fortalecer a fundação. O que isso significa? Primeiro, revisar a matriz de riscos e incluir formalmente as novas ameaças, como fraudes em relatórios ESG e engenharia social. E o mais importante, fazer um verdadeiro teste de estresse nos controles. É simular o caminho de processos críticos, como o de pagamentos, para achar as falhas antes que alguém mal intencionado ache. O segundo passo é a organização interna. Isso envolve criar comitês específicos, por exemplo, um para cuidar da transição tributária, formado por gente de várias áreas. Também significa ampliar o mandato do Comitê de Auditoria para que ele passe a supervisionar formalmente os relatórios de sustentabilidade. E, claro, investir pesado em treinamento. A liderança precisa entender a fundo as novas regras e os novos riscos. E agora a gente chega no ponto central de toda essa história. É preciso uma mudança de mentalidade.
A governança não pode ser vista como um monte de papelada, um centro de custo burocrático. Ela precisa ser entendida como uma proteção estratégica, um protetor de valor. E essa frase resume a ideia de forma perfeita. Governança não é burocracia, é a blindagem do seu balanço e da sua reputação. É um investimento direto na saúde da empresa e na confiança que o mercado deposita nela. Simples assim. Então, a grande lição que fica é esta: uma fraude nunca é um fato isolado. Ela é sempre um sintoma. Um sintoma de que a governança da empresa ficou para trás, não evoluiu na mesma velocidade que os riscos. Ficar só reagindo, apagando incêndios, simplesmente não é mais uma opção. Para a gente fechar, fica uma pergunta no ar para todo mundo refletir. Há quanto tempo os controles da organização não são testados de verdade contra as novas táticas de fraude digital que surgem a todo momento? Se a resposta for mais de 6 meses, ou se nem houver uma resposta clara para isso, talvez seja sinal de que é hora de agir. E agir rápido, antes que a conta chegue.